quem faz as mesmas coisas obtém sempre o mesmo resultado. Sim. Porque às vezes a gente reclama, minha vida está sempre assim, né? Aquela síndrome da Maria da Tragédia, onde que reclama de tudo, mas o que tu tem que fazer de diferente para mudar? Porque as pessoas não querem às vezes sair da zona de conforto. Então, tem várias frases que eu destaco diante do livro, que é para você parar e refletir. Né? Por isso que vira e mexe eu me pego voltando, olha, essa situação. Sim. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante aqui também, que eu destaco, que é o seguinte: o melhor emprego do mundo é dar opinião. O melhor emprego do mundo é dar opinião. A maioria das pessoas, tu pode estar falando o que tu quer. Antes, às vezes, tu terminar, ela já tem uma opinião. Sim. E já tem a solução e a fórmula do que você tem que fazer. Mas jamais vai conseguir executar o que ela tá falando, né? Então, muitas pessoas, elas são boas de opinião, mas dificilmente saibam executar. Ou é a melhor forma de executar. Então, escolham as pessoas com quem vocês vão dividir as dificuldades de vocês e ouvir opiniões. E mesmo assim, a escolha é tua, a responsabilidade é tua. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conversar, conhecer um pouquinho das histórias, sempre compartilhar conhecimento. O Fala Mais, que tem o oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora e também do Oeste Mais. Vocês estão vendo alguns exemplares aqui sobre a mesa, já vamos falar sobre eles. E hoje a gente tem uma novidade, que é a nossa primeira edição do Fala Mais, depois de quase 4, na verdade é o nosso 4º ano, né? Que a gente está trazendo novamente um convidado para sentar aqui na mesa, conversar com a gente. Veio muita gente bacana já bater papo aqui e não tem por que a gente não trazer novamente, né? E estamos abrindo, digamos assim, esse formato, né, de repetir convidados, com ele que é autor do livro que está aqui, né? O livro Os 3 Pilares da Vida e a Energia do Dinheiro. Já esteve conosco, lá de Concórdia, o empresário Wagner Casagrande. Vai falar um pouquinho sobre o livro que foi lançado esse ano, tá fresquinho. Muito obrigado, inclusive, pelos exemplares que ele acabou. O meu tá ainda mais fresco, eu vou abrir agora. Acabou de entregar, eu já tirei aqui, né, inclusive. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Bem-vindo, cara, Wagner. Bem-vindo. Obrigado. Até na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos sobre a empresa, sobre a Concórdia, sobre a trajetória. E o projeto hoje justamente é nós focarmos na obra, né? Até porque vem de encontro de um outro projeto meu particular, que é disseminar essa forma de pensar diferente, né? Provocar uma mudança nas pessoas. E o livro vem com esse intuito. Eu acho que ele é o primeiro passo desse projeto maior. Hoje nós já tivemos a oportunidade de participar de uma Bienal, nós fomos convidados, já teve sucesso no lançamento. Participamos da Bienal do Rio de Janeiro agora no mês passado, um evento espetacular. Fiquei muito impressionado com o evento. Também tivemos já oportunidades de fazer algumas palestras sobre o evento, sobre o livro, trazendo à tona o conteúdo, algumas disseminações desse projeto, né, dos conceitos. E também temos alguns workshops que já estão rodando. Alguns já na primeira edição, outros na segunda edição, tanto aqui na região do Oeste como também na região do Litoral. Então, é um projeto diferente e fico feliz em poder dividir com vocês aí e a gente explorar mais esse universo que é a energia do dinheiro. Muito bem. É teu primeiro filho? É o primeiro livro. Nunca porque imaginei. Eu falei filho porque quando alguém escreve um livro pela primeira vez, parece um showzinho, né, cara? Então Ele nunca tinha escrito um livro, óbvio, desde a época que eu tive a oportunidade de lecionar em universidade, em curso superior.
Eu domino muito a questão da escrita, né? Tenho muita facilidade, adoro a leitura, desde a época que eu corrigia as TCCs, auxiliava nos TCCs dos alunos, mas nunca imaginei que eu ia escrever uma obra, né? E esse projeto justamente ali, esse primeiro filho ali, já estou com ideias de outras obras aí para dividir e contribuir. Dando continuidade, um complementando o outro, Exato. áreas distintas. É basicamente assim, os 3 pilares da vida que eu abordo na literatura aqui, eles são divididos em 3. É o pilar profissional, o espiritual e o afetivo. Tá? E como eles afetam a nossa vida em relação da energia do dinheiro, prosperidade e a nossa felicidade em si. A próxima obra que eu já estou compondo, ele vai focar no pilar profissional. Então, vou trazer alguns temas, já estou elaborando, não vai ser esse ano, não sei se vai ser ano que vem, mas estou compilando porque é algo que nos afeta muito hoje, o pilar profissional dentro do nosso dia a dia, né? Então, vai ter outros filhos. Então seria, no caso assim, uma sequência do livro? Isso. A ideia é construir, fazer uma construção de conhecimento e nós aprofundarmos em cada pilar. Óbvio, no livro eu abordo, eu trago muitas reflexões em cada pilar, mas a ideia é nós explorarmos mais, num estudo mais aprofundado, tanto o pilar profissional, o afetivo e o espiritual. Para depois, óbvio, entrar em algo mais específico relacionado à prosperidade, enfim. Então, já tem, dentro da minha mente, eu já tenho uma sequência. Já está mapeadinho. Já está mapeado. Falta apenas nós construirmos. Eu vou beber de vez em quando Fica à vontade. água, porque eu tô com a minha garganta aqui. Vai lá. É água, galera. Aqui tem um sumário, já para a gente entrar no contexto do livro, Wagner. Felicidade, os 3 pilares, aí vem, né? Pilar profissional, pilar espiritual e o afetivo, né? Que são os 3. Essa concepção dos 3 pilares, você vem de longa data? Como é que você chegou a elas? A ela, na verdade, né? A concepção dos 3 pilares. Essa teoria eu tenho há muito tempo. Como empresário, como líder, não sei como a gente pode falar, mas como nós nos relacionamos com muitas pessoas, muitas vezes nós acabamos sendo ouvintes e muitas vezes as pessoas elas acabam nos buscando conselhos. E nas conversas, nos diálogos, nas trocas, eu percebi que muitas vezes alguém estava desequilibrado no pilar afetivo, afetava o trabalho. Muitas vezes uma pessoa ela estava desorientada espiritualmente, depois a gente pode abordar, não especificamente, não tem nada a ver com religião. Ela estava desequilibrada espiritualmente, afetava no trabalho. E vice-versa, né? Às vezes você está desequilibrado no teu trabalho, afeta o teu relacionamento, afeta a tua saúde física, mental. Então, essa teoria eu já venho construindo ela a longas datas. E eu começo aqui, como tu falou do sumário, trabalhando como felicidade, porque muitas vezes o que é felicidade? Muitas vezes nós temos uma visão distorcida do que é felicidade. Felicidade para mim pode ser diferente da felicidade para ti. Existe uma felicidade onde que a mídia ela nos manipula a acreditar que você tem que ter certos bens, certos tipos de qualidade de vida, certos padrões de vida que levariam a ter momentos mais felizes. Ter uma felicidade plena. É vender uma felicidade empacotada ali, né? Naquele Exato. Formatinho. Naquela propaganda de margarina, vamos dizer assim. Mas porque cada pessoa é um ser distinto, é alguém que tem as suas características e, inclusive no livro, eu tenho uma frase que eu digo assim, que você tem que ser um bom perguntador. Por que um bom perguntador? A maioria das respostas nós temos internamente.
Nós cometemos muitas vezes o erro de deixar outras pessoas darem a resposta para você do que é felicidade, do que é melhor para ti. Então, muitas vezes você não está fazendo as perguntas certas para que, na busca das respostas mais coesas diante do teu cenário, da tua vida, você consiga ir de encontro do que te leva nessa plenitude da felicidade. Então, até dentro do livro eu faço até uma brincadeira, porque a gente trabalha com a energia do dinheiro, né? Ele diz assim, dinheiro traz felicidade. Aí tem aquela piada sarcástica que diz assim, se não traz felicidade, então me dá o seu para mim e vá ser feliz. Então a gente não pode ser hipócrita e não admitir que as condições financeiras elas influenciam no nosso bem-estar, né? E o não ter dinheiro hoje na nossa sociedade, ele acaba afetando os 3 pilares também. É determinante, né? É determinante. Afeta o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos ao redor, afeta a nossa própria espiritualidade e afeta, inclusive, o nosso trabalho. Às vezes não conseguimos nem executar se o nosso lado financeiro está desequilibrado. Então, ele contribui para. Então, essa energia do dinheiro, ele acaba afetando, né, todos os nossos fatores, inclusive de saúde, principalmente. Quantas vezes nós nos desequilibramos por causa dessa questão do dinheiro. E muitas pessoas, às vezes, não entendem por quê. Às vezes, ganham dinheiro e parece que nunca tem dinheiro. Não conseguem prosperar. Ou muitas pessoas tentam e parece que o dinheiro ele não tem sinergia com ela. Não tem acesso ao dinheiro. Então parece algo muito distante. Então, as perguntas que eu trago no livro, as reflexões, é para justamente colocar a pessoa no papel de personagem principal da vida dela, né? Porque muitas vezes nós queremos terceirizar as responsabilidades que são cabíveis a nós, para que nós possamos, para que a pessoa em si consiga trilhar um caminho que é uma construção. Da mesma forma que vocês estão 4 anos no podcast? 4. É a 4ª temporada. Não adianta você querer começar o podcast há 4 anos atrás e que eles façam sucesso. Hoje está fazendo muito mais sucesso do que quando vocês iniciaram. Muitas dúvidas tinham. Então, algumas ilusões que existem em algumas pessoas é que talvez vai começar a trabalhar e já ficar rico, né? Começar algum projeto novo e já transbordar de dinheiro. Imediatista. Né? Tirando as exceções onde que as pessoas elas estavam preparadas naquele momento para acontecer, e porque a sorte é o quê? Você estar preparado quando vem a oportunidade. Tirando essas exceções, o trajeto, a construção é normal para todo mundo. Então, de uma forma bem sucinta do sumário, então eu abordo a felicidade, os 3 pilares, e trabalho a conexão entre esses 3 pilares e como eles interagem na nossa vida. Né? E, enfim, a energia do dinheiro. E eu encerro o capítulo pedindo assim, o dinheiro é sinônimo de felicidade? Né? Então, Você responde essa pergunta? Tem. O livro dá a resposta? É objetivo? Ele é objetivo, exatamente. Talvez possa ser que não seja a resposta que as pessoas queiram. Sim. Mas ela trilha... Mas é a resposta com base na tua opinião. Dentro dessa teoria, ela traz a resposta. E hoje nós já tivemos mais de 1000 tiragens do livro. Né? Caramba, eu, por ser escritor de primeira viagem, como é que é? Ou primeiro filho, nós estamos com bastante sucesso na publicação e as pessoas estão aceitando bem o projeto. Muitas pessoas, quando eu comecei a falar que ia escrever um livro, elas estavam curiosas aonde que Wagner, tu vai contar a tua história? Wagner, tu vai contar sobre a Concórdia? Não é sobre a minha história. Eu trago alguns pontos da minha história porque eu vejo que uma forma de nós sermos mais didáticos é trazer exemplos. Então eu faço a conexão entre o exemplo, né, que eu vivi e trago esses conceitos para tal, né, nesse sentido. E aqui eu percebo que é algo bem particular, pessoal teu, né, porque tem aqui uma última frase que está no verso, na contracapa, na verdade, do livro,
que diz: a partir de minhas experiências pessoais, apresento a você os 3 pilares que sustentam a minha felicidade e abrem o canal da energia do dinheiro. Exatamente. Então, quando eu falo experiências pessoais, eu falo as coisas que eu percebi diante desse tempo, né? E faço essas conexões. Lógico, eu utilizo muitas outras literaturas para fazer conexão aqui. E até porque tem uma frase que eu gosto muito, que está dentro do livro, que diz o seguinte: existem muitas pessoas ricas com pouco dinheiro e existem muitas pessoas pobres com muito dinheiro. Então, pessoas afortunadas financeiramente, mas desorientadas, gastando horrores em remédios, desestabilizada emocionalmente. Você percebe que a pessoa está totalmente... Ou muitas vezes ela tem muito dinheiro, ela foca só no profissional, trabalho. E tu percebe que os outros 2 pilares delas estão desestruturados. Não tem vida afetiva, né? Se for casado, por exemplo, tá um horror ali, né? Relacionamento com a família. Hoje a sociedade, ela coloca um molde em nós que você tem que casar, ter filhos. Tá errado a pessoa ficar sozinha pro resto da vida? Inclusive eu trabalho isso aqui. Não tá errado. Porque se você buscar um relacionamento, né, buscando que o outro vai te trazer felicidade, já começou errado. Né? Então, você só consegue fazer uma pessoa feliz se você está feliz consigo mesmo. Tem uma frase muito interessante que eu gosto, que é assim: paciente não cuida de paciente. Então, se você está desequilibrado... Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Você não vai conseguir cuidar de ninguém ou não vai conseguir ajudar ninguém. Então, existem muitos... E nessa nossa vida do dia a dia, eu convivo com muitos empresários em negociações e tal. E até converso, tem muitos amigos empresários e a gente tem a oportunidade de conversar e até chegar em conversas mais íntimas. Então, muitas pessoas que às vezes estão desestruturadas no campo afetivo, às vezes preferem ficar trabalhando muitas horas para não chegar em casa. Trabalhando muitas horas para não se deparar com a família ou algumas situações no lar que tem. Né? E no meu questionamento, como é que está teu pilar espiritual? Tu está cuidando de si, olhando para dentro de si? Da mesma forma, a pessoa que está muito focada no profissional, como é que está teu lado afetivo? Porque, como a gente comentou, o afetivo não significa especificamente que você tem que ter alguém. Não é o amoroso, né? O amoroso. Mas você comigo, você se reserva... É o afeto com o amigo, né? Com as relações sociais, né? De uma forma geral, penso eu. Também, porque a qualidade das tuas relações pessoais, ela também diz da questão da afetividade. Aqui eu abordo muito você consigo mesmo. Né? Então, Você falou que o lado espiritual ali no começo não tem relação direta com a religião. Pode ter, né? Mas não significa isso. É uma visão... É um condicionante. É uma visão mais ampla, né? A proposta que eu trago aqui, da mesma forma que no pilar afetivo, você ter tempo para ficar com teus familiares, no pilar espiritual, você está dedicando algumas horas para ti, né? Para fazer essa conexão com o teu eu, olhar para dentro de si. Hoje, as 2 principais desafios hoje da sociedade é a ansiedade e a depressão. Muitas pessoas estão ansiosas. A ansiedade é um sofrimento por algo que não aconteceu. A depressão é um sofrimento por algo que aconteceu no passado, que você tem um sentimento tanto de culpa, ou você tem uma mágoa que aconteceu, que alguém fez algo para ti. Isso vem entrelaçado entre essas 2 emoções aí. Então, muitas vezes a gente não tira o tempo de parar, respirar, né? Às vezes você caminhar na natureza, pisar na grama, aquela história de pisar na terra, né, para se aterrar, trocar energia com a natureza, né? E
sair um pouco do materialismo, que é os celulares, as redes sociais, a internet, essa frenesia, esse automatismo que a gente tá, faz total diferença, né? Então, o pilar espiritual é para o convite que eu faço. Você pode, muitas vezes, essa hora que você vai dedicar a você pode ir numa igreja. Sei lá, se você é extremista aqui, você pode ir na natureza, você pode ir num centro espírita, num terreiro de Umbanda, você pode ir numa igreja evangélica, não sei. Né? A proposta que eu digo, tu tem que reservar um tempo para cuidar da tua espiritualidade. Né? Eu sou muito crente em Deus, né? Eu tenho o meu lado religioso muito forte, mas nós não podemos ser egoístas que nossa crença é o correto. Cada um tem que construir a sua crença. Então eu abordo muito nessa questão assim, reserve esse tempo, cuide. Né? Às vezes o lado espiritual tu vai através de uma leitura buscar. Sim. Né? O tempo para si. O quanto de tempo tu está destinando para cuidar desse lado. Porque muitas pessoas acabam... eu tenho muitos amigos no setor bancário, para vocês terem uma ideia. Há um estudo no Brasil que o setor bancário, o setor de finanças, porque lidar com dinheiro não é fácil, é o que mais... as pessoas que estão nesse ramo, que mais tomam remédio para dormir, tomam remédio para ansiedade, mas eles ficam... tem até uma piada de uns amigos meus que trabalham num banco específico. Ele diz o seguinte: ele começou a trabalhar, quanto tempo que ele vai demorar para começar a tomar remédio? Porque a pressão é grande, a responsabilidade é grande. Trabalhando com o dinheiro do outro, né? Então, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Vamos dizer assim, o estilo de trabalho, cada um faz a sua escolha. Mas a questão, será que as pessoas estão tendo tempo para cuidar, tirar esse tempo para cuidar dessa saúde espiritual, desse lado? Da mesma forma, muitas pessoas focam, qual que é o teu sonho? Meu sonho é fazer um concurso público. No Brasil tem aquela, eu quero fazer um concurso público, ganhar bem para não precisar trabalhar muito. Então pensa só, a pessoa vai... ela está indo pelo caminho contrário. Ao invés de você fazer um concurso público para passar para ajudar aquela área lá a prosperar, ela não quer trabalhar muito. Ela quer arrumar um serviço, não quer então trabalho. Tem esse jargão aí que infelizmente está impregnado. Onde que muitos... Eu tenho muitos amigos que trabalham em serviço público e os caras ralam pra caramba, porque o governo não tem recurso. Agora nós estamos vendo os orçamentos, tá cada vez mais precário, eles fazem milagres com o que tem. Não cobram hora extra, porque o governo não paga a hora extra. Então, por causa de acabam gerando esses jargões que a maioria acaba pagando esse preço. Mas o cerne em si, como é que está então essas pessoas? Né? Então, a provocação... Eu não tenho a resposta ao que é certo e o que é errado. Eu faço boas perguntas, né, para que as pessoas se reflitam. Tá? Então, você vai achar daqui a pouco a solução espiritual para cada pessoa? Não. Eu vou dar um caminho para as perguntas certas para elas refletirem. Perfeito. A reflexão, assim, se é um dos objetivos do material, perfeito, né, cara? Porque... a reflexão, ela é justamente um negócio que você, daqui a pouco, tá ali engavetadinho e se não te puxam para você pensar sobre, ele vai continuar ali e você nunca perceber. Agora, algum desses temas, alguns desses assuntos que foi despertado, trazido, colocado na mesa para você pensar e, através da reflexão, através das perguntas que você tá desenvolvendo, a pessoa ou encontrar as respostas, ou ao menos encontrar caminhos para as respostas. Exatamente. Né? E tu sabe que essa questão, eu uso a expressão espiritual. Tu poderia utilizar um pilar psicológico, emocional. Daria para usar em várias questões. Ela é tão verdade hoje na situação, porque agora entrou a nova acho que é NR1, dentro das empresas. Que tem uma regra que agora... As empresas, elas têm que dar atendimento psicológico. Tem que cuidar mais do colaborador.
Ora, você está entrando numa NR que está percebendo que o nosso... não quero entrar em mérito se é certo, se é errado, se isso deveria ser função da empresa, não deveria... Não. A reflexão que é, nós estamos percebendo um movimento social, político, que está percebendo que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, deprimidas, estão, eu vou usar uma expressão, desequilibrada emocionalmente. Por que desequilibrada? Quer dizer que tem alguma coisa não está 100%. Né? E eu digo, eu tive a oportunidade de fazer uma pós em psicologia. Por isso que eu sou muito buscador nesse tema. Então, esse caminho que eu traço no livro, eu uso para mim. Esses dias eu estava deprimido, triste. Aconteceram umas coisas lá no trabalho, porque às vezes a gente está numa montanha russa, lá em cima, de repente está lá embaixo. Eu disse, cara, eu tenho a teoria, vou praticar. Aí eu percebi que eu estava de lado do meu lado espiritual. Daí o que eu fui fazer? Fui dar uma caminhada, fui lá dar uma respirada no mar, né? Fui agradecer a natureza, agradecer a Deus pelas oportunidades, porque muitas vezes a gente também não é grato, né? Não tem aquele sentimento de gratidão. Opa, cara, vale a pena, vamos passar por isso também. Então tu dá um gás, um combustível naquela dificuldade que tu está passando no momento. Por que eu uso a expressão pilares? Porque muitas vezes o teu lado profissional está desmoronando. Outras vezes o teu pilar afetivo, teu relacionamento, e o que te segura firme? O pilar espiritual. Então, às vezes tu ir numa igreja, às vezes tu ir buscando esse lado espiritual, ele te sustenta. Da mesma forma, ao contrário. Às vezes o teu pilar espiritual está de lado, tu está com problema no relacionamento, daí a pessoa se firma tanto no pilar profissional, trabalha tantas horas, ele te segura para tu não cair. Então, por isso que eu uso a expressão pilares. Porque uma hora ou outra, eles têm que sustentar. Ser os alicerces, né? Exatamente. Da vida. E pode acontecer momentos na vida que os 3 pilares, eles acabam não sustentando. Aí é o mais desafiador, né? Que é você tentar se reerguer, reconstruir, né? Porque enquanto um pilar está sustentando, tu consegue dar manutenção no outro. Certo. Né? Então, a consciência desses 3 pilares, dessa teoria que eu trabalho. Bom, pessoal, a gente já está começando mais um bloco aqui e no intervalinho aqui tivemos um bate-papo bem interessante para vocês. O Wagner propôs e já vamos divulgar. Quem quiser adquirir o livro, né? Quem for adquirir o livro vai ter desconto. Wagner vai trazer agora as informações de onde é que está disponível, inclusive, né? Plataformas digitais, seja para comprar ele físico, assim, né? Como vocês estão vendo, seja no e-book, enfim. Próprio utilizar em Kindle, tem também a possibilidade? Tem na Amazon também o Kindle. Cupom de desconto, Fala Mais, tudo junto, certo? Wagner, como é que faz para as pessoas adquirirem o livro? Depois você pode entrar no próprio site. Hoje eu tenho no site tem nos Marketplace, né? Mas tem no site da Concórdia também. Mas eu também vou compartilhar o link para vocês deixarem na descrição ali do vídeo. E também eu vou passar o link do e-book. Dá para entrar do meu Instagram, né? Tem lá o link tanto do e-book como do livro. E daí dá para adquirir o físico como também o virtual. Daí. Perfeito. Então, Fala Mais é o cupom. Os links a gente vai deixar todos aqui para compartilhamento. Lá dentro das redes também, no Instagram, dentro da rede do Fala Mais, a gente deixa os perfis do Wagner linkados também, para vocês terem o acesso total aí, quem tiver interesse de adquirir o livro e se aprofundar ainda mais, né? Ler com os próprios olhos todas as informações trazidas, que essas informações, o Jonathan disse, mas eu quero reforçar que esse termo aqui, né, que você traz, as experiências pessoais apresentam os 3 pilares que sustentam a minha vida, então, a minha felicidade. Então, isso eu acho muito legal, cara, porque é algo que você cunhou pra ti, mas você quis compartilhar com as pessoas, né? Você é uma pessoa de sucesso, né? Tanto é que quando veio na outra vez aqui, na outra edição, da gente saber todos os detalhes, né, da tua trajetória,
enquanto profissional, né, enquanto empreendedor, é uma pessoa muito bem sucedida e que está compartilhando conhecimento com as pessoas. Não haveria a necessidade, você não está fazendo isso daqui por dinheiro, né, por retorno financeiro, eu quero vender livro. Não, né, você está fazendo isso para compartilhar conhecimento. Então, em cima desse detalhezinho, né, é a minha experiência, mas você, né, no caso a sua, que está sendo explorada, divulgada, né, para as pessoas. E no início não era para ser um livro. Ele era... Eu tenho o hábito muito dessas caminhadas à beira-mar e eu gosto muito da brisa do mar, refletir, ficar pensando. E nas minhas caminhadas noturnas, nas minhas corridas noturnas, vinham muitos insights. E eu chegava à noite e anotava muitos insights. 2024 foi um ano de muitas anotações. Até chegar um momento que eu comecei a compilar, né? E diante daquela teoria que eu já tinha, comecei a fazer as amarrações. Por uma coisa, a metodologia que eu criei basicamente foi a mesma metodologia que eu usaria para fazer um TCC ou qualquer outra coisa. Então, montei e fazer as conexões foi bem interessante, porque tu acaba refletindo sobre a vida, sobre as questões. E o principal objetivo, acima de tudo, como tu falou, é disseminar e auxiliar as pessoas a pensar de uma forma diferente. Eu sempre falei desde o início que eu lancei o livro, se eu conseguir ajudar uma pessoa a mudar ou a evoluir de qualquer forma, o objetivo já está atendido. Já vai ter valido a pena. Já está valido a pena. Então, tive várias pessoas... É muito emocionante quando tu recebe áudios, feedbacks. Olha, li teu livro e percebi que estava fazendo tal coisa. Né? Eu tive um relato de uma pessoa que leu o livro e ele disse que tinha vindo ele era do norte do país e tinha vindo para a região aqui do oeste, porque lá no norte era bem precária, trabalho e tudo mais. E ele veio aqui para a região de Santa Catarina por causa do dinheiro financeiro. Profissionalmente ele estava progredindo bastante. Só que ele percebeu depois que ele não estava feliz e por causa disso ele percebeu que a felicidade era estar próximo à família dele. Então, esse relato já valeu a pena. Entre outras coisas, que eu tive relatos de pessoas que perceberam que quando eu trabalho o lado profissional, eu trabalho os nossos líderes que nos influenciaram. Então, quais são os líderes que moldaram, auxiliaram na tua criação do perfil do teu profissional? E muitas vezes nós ganhamos alguns vícios. Muitos líderes nossos foram os nossos pais, as pessoas mais próximas que nos influenciaram. E você não sabe por que tem aquele vício. Ou você não sabe por causa que tem aquela habilidade, porque não só deméritos, mas muitos créditos são as pessoas que nos influenciaram. Então, você entender por que tem algumas características faz bastante diferença. E isso tudo foi possível... como é que eu posso dizer assim? A gratificação de receber esses feedbacks é muito legal. Então, porque são coisas práticas. Porque o objetivo é assim, tanto é que se tu pegar o livro, eu tenho várias frases que eu destaco, porque vira e mexe, essas frases eu também releio para mim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, ó, tá bem no início aqui, ó. Quem faz as mesmas coisas obtém sempre o mesmo resultado. Sim. Porque às vezes a gente reclama, minha vida está sempre assim, né? Aquela síndrome da Maria da Tragédia, onde que reclama de tudo, mas o que tu tem que fazer de diferente para mudar? Porque as pessoas não querem às vezes sair da zona de conforto. Então, tem várias frases que eu destaco diante do livro, que é para você parar e refletir. Porque, por isso que vira e mexe eu me pego voltando, olha, essa situação. Sim. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante aqui também, que eu destaco, que é o seguinte: o melhor emprego do mundo é dar opinião.
O melhor emprego do mundo é dar opinião. A maioria das pessoas, tu pode estar falando o que tu quer. Antes, às vezes, tu terminar, ela já tem uma opinião. Sim. E já tem a solução e a fórmula do que você tem que fazer. Mas jamais vai conseguir executar o que ela tá falando, né? Então, muitas pessoas, elas são boas de opinião, mas dificilmente saibam executar. Ou é a melhor forma de executar. Então, escolham as pessoas com quem vocês vão dividir as dificuldades de vocês e ouvir opiniões. E mesmo assim, a escolha é tua, a responsabilidade é tua. Então, o livro é baseado nessa metodologia. Frases para você refletir. Essa aqui são pequenas, digamos assim, pílulas que inclusive a pessoa está ali no dia a dia, ela pode pegar, abrir o livro, encontrou uma frase, né, e traz para reaflorar aquela informação. E tem frases aqui em todos os capítulos dos pilares, né? Todos. Cada pilar aí tem um emaranhado de frases aqui, né, cara? Eu gosto muito dessa ideia, porque são as frases que... Porque às vezes tu pode ler... li tantas páginas hoje, mas o quanto tu refletiu. Então, fiz questões de algumas frases, destacar para as pessoas pararem. Opa, como é que está na minha vida? É isso aí mesmo? Sim. Isso está afetando, não está afetando? Então... São frases que dão asas para a imaginação, né? Que trazem mensagens nas entrelinhas da interpretação de cada leitor, né? Porque o livro não está sendo explícito nesse momento, mas ele está te instigando a pensar, a refletir, né? E o Wagner, até pela capa aqui, os 3 pilares, eles são da mesma importância. Mesma Isso. altura, né? Mesma, como é que chama? Espessura, né? Tudo igual, isso. Diâmetro. Então, e como é que faz, cara, para que todos sejam iguais? Você falou antes ali que pode acontecer, né? De um estar um pouco mais baixo, digamos, né? Fazendo aqui a analogia. Mas um sempre tem que estar inteiro, pleno. A melhor forma de você interpretar é assim. Todos eles têm o mesmo tamanho. O que vai diferenciar... Não quer dizer que eles crescem ou diminuem. Eles estão mais fortes ou mais fracos. Eles estão mais quebrados ou estão mais rígidos, vamos dizer dessa forma. Sim. Porque você tem os pilares... Existem esses 3 pilares de sustentação. Às vezes o teu pilar afetivo tá virado um caco velho. Né? Ele tem aquele tamanho. Ele tem aquele espaço na tua vida. É aquele tamanho. Né? Mas daqui a pouco tu tá sobrecarregando o teu pilar profissional. Tem que olhar para esse lado afetivo. Ou tem que olhar para o teu lado espiritual. Então, não necessariamente que você vai aumentar e diminuir o tamanho desses pilares, mas você vai deixar mais sustentável, rígido e conciso. Né? E ao mesmo tempo cuidar para não fragilizar os demais, né? Você tem que alimentar ambos, né? Os 3 ali, né? E nessa fração dos terços, por exemplo, são terços literalmente iguais. Os 3 pilares têm 33,3 de importância igual, ou algum é mais importante que o profissional não é o mais importante que o espiritual. O espiritual não é o mais importante que o afetivo. E vice-versa. E assim por diante. É óbvio, tem momentos da nossa vida que nós focamos mais no profissional. Tem momentos da nossa vida que nós focamos mais no afetivo. Meu foco agora é família, meu foco é eu mesmo, enfim. E tem momentos na nossa vida que nós estamos tão desequilibrados e tão no profissional e no afetivo que o nosso foco é totalmente no espiritual. Só Deus para salvar. Né? Uma expressão bem dramática, né? Mas muitas vezes só nós buscando uma força divina para nós sairmos da região em que nós estamos. Então, essa coerência é muito importante. E o mais importante é você ter noção e conhecimento que isso existe e te afeta. Então, por exemplo, hoje eu estou focando no meu pilar profissional. Tudo bem, mas eu sei que é importante eu olhar para o meu lado afetivo. Eu sei que é importante cuidar do meu lado espiritual. Mas nesse momento da minha vida, o meu foco e a minha energia está aqui. Não tem problema, tu está consciente. O problema é nós não sabermos e não termos consciência
dos outros pilares. É ter a percepção, né? A percepção de você saber que existem todas essas... a tua vida é composta disso e que até tu trouxe essa situação que a pessoa, quando ela tá... Ela vai em busca da parte espiritual quando ela está em algum momento de vulnerabilidade. Mas também é muito importante que você aí que tá assistindo, né? Busque e alimente a parte espiritual consigo mesmo, inclusive, e a parte afetiva também, porque a profissional a gente tem essa visão de que ela precisa acontecer de qualquer forma, né? Então, o profissional é o dia a dia. Mas, cara... Que as contas vêm, né? Mas assim, o afetivo, espiritual, pelo teu conceito aqui, ele também é de dia a dia. Ele também tem que ser trabalhado todos os dias, né? Então, não vai só quando você sente a necessidade. Porque muitas vezes pode ser tarde demais, né? Exato. Às vezes você vai ter que utilizar algo mais forçado para se equilibrar. Daqui a pouco partir para algum remédio, né? Partir para uma dosagem mais cavalar que acaba afetando da tua saúde fisiológica, porque todo o remédio ele remedia, né? Ele não quer dizer que ele vai solucionar, né? Sim. Então, ter consciência disso é muito importante. E essa interação, inclusive a capa ela é bem interessante, a energia do dinheiro ela entrelaça. Né? Eu queria chegar nessa parte aqui, porque em cima está escrito, né, os 3 pilares da vida. Deixa eu até mostrar para essa câmera aqui. Pegar aqui, ó. Então, os 3 pilares da vida, e aí tem os pilares, né? E embaixo aqui tem e a energia do dinheiro. Então, eu queria saber, Wagner, o que significa a energia do dinheiro? Então, muitas pessoas que me perguntaram isso aí, será a palavra é energia mesmo? Tem energia? Eu encosto no dinheiro da Choquinho, algo assim? Tudo no universo, ele é energia. Da mesma forma que uma onda de uma música ela afeta nossas células, né? Tem aquele estudo da água, não sei se vocês já ouviram falar, daquele cientista japonês. Ele coloca um copo de água e coloca música clássica na frente do copo de água. Ele vai lá e no outro copo de água coloca um heavy metal. O outro ele coloca um outro tipo de música, né? E ele congela essas células. O formato das células de água, eles são modificados conforme as ondas da música. Por isso que você percebe que às vezes uma música ela causa alguns tipos de sensação em você. Umas músicas te deixam mais excitado, outras músicas te deixam mais relaxado, outras músicas te deixam mais agitado. Então, as ondas sonoras, elas influenciam a nossa energia. Então, tudo é energia. E o dinheiro também, a teoria que eu trago aqui, o dinheiro ele também é uma energia. Dentro da analogia da energia do dinheiro, eu trago uma forma de pensar diferente. Imaginem que a energia do nosso dinheiro ela trafega num grande canal. Então, eu tenho um canal de energia do dinheiro, você tem um canal de energia do dinheiro, o Jonathan Jefferson tem os seus canais. Como se fosse um canal de um rio. Pode ser que o meu canal seja mais largo, pode ser que o meu canal seja mais estreito. Quanto mais largo, mais energia do dinheiro passa por mim. Quanto mais estreito, né, menos energia passa. O que é importante nós termos consciência? O que eu tenho que fazer para alargar o meu canal? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me desenvolver intelectualmente. Eu tenho que me desenvolver profissionalmente, porque quanto mais eu me desenvolvo, mais o meu canal ele alarga, ou seja, mais energia do dinheiro passa por mim, porque tudo tem um preço. Tu quer ser um CEO de uma grande empresa, de não sei quantos funcionários, ganhar muito dinheiro? Tem um preço. Tu quer ganhar
num salário de 100, 200 mil reais por mês, tem um preço. A energia do dinheiro que vai passar por você, ela vai te cobrar um preço. Porque tu vai ser responsável por tantas pessoas, tu vai ser responsável quantos outros canais, fazendo a metáfora do canal de um rio, quantos outros canais você é responsável por irrigar, que estão conectados a você. São de tua responsabilidade. São de tuas responsabilidades. Então, para trafegar mais energia do dinheiro por você, você tem que ter a consciência que você tem que construir um canal mais largo. Você tem que construir esse canal. Vamos supor que eu não me desenvolvi e começa a trafegar muita energia do dinheiro. Meu canal é estreito e começa a trafegar muita energia do dinheiro no meu canal. O que vai acontecer? Transborda o canal. E chega um momento que a pessoa não tem maturidade para lidar com tanta energia do dinheiro. E a própria energia do dinheiro, o próprio canal, vai fazer com que você elimine o excesso de energia do dinheiro que está transitando por esse canal. Aí aparece uma doença que tu gasta não sei quantos, né, quanto que naquela doença. Você faz um negócio que perde. Né? Você faz algo, né, toma algumas ações, porque você está desequilibrado muitas vezes num outro pilar e toma uma decisão errada, que daí o que acontece? Até a energia do dinheiro, agora é a quantidade certa que deveria passar por aqui. Nesse campo aqui também entra, de alguma forma, a educação financeira, a parte de gerenciamento. Faz parte de você aumentar o seu canal. Né? Sim. Então, para você gerenciar mais uma quantidade. Sólido em termos de conhecimento. Exatamente. Né? Uma pessoa que tem muita energia do dinheiro passando por ela, ela é consciente e responsável em saber tudo ao seu redor que depende dela. Um grande empresário, que depende em números. Eu tenho conhecidos amigos que têm empresas com mais de 1.000 funcionários. Quantas famílias eles são corresponsáveis? Quanta energia do dinheiro está passando por ele? Imagina se nós darmos essa mesma quantidade de energia de dinheiro e responsabilidade para uma pessoa sem conhecimento. O desastre é catastrófico e pode afetar. Então, você é corresponsável pela evolução dos outros canais que está ao seu redor. Wagner, eu não quero toda essa responsabilidade. Não existe. Porque a nossa sociedade, ela imprime que nós temos que ganhar bem cada vez mais. Daqui a pouco, o tamanho do canal para eu ser feliz é esse. E a energia de dinheiro que passa por mim é necessária essa aqui. Quero mais? Não sei. Tu tá a fim de pagar o preço? Tudo tem um preço. E também esse conhecer sobre essa construção do canal, da parte da energia, do dinheiro, ainda assim em cima do título do próprio livro, né? A relação, porque até inclusive eles estão em lados opostos aqui do livro. Como é que você conecta os 3 pilares com a energia do dinheiro? Porque se você for olhar para os 3 pilares, profissional, espiritual e afetivo, você vai pensar, o dinheiro ele vai estar ligado ao profissional, mas e o afetivo e ao espiritual? Qual que é a relação da energia do dinheiro com isso? Me permita só fazer uma observação. Tu disse que eles estão em lados opostos. Na realidade, os pilares conectam a energia do dinheiro. Tá? Perfeito. Então, imaginamos que você tem uma grande responsabilidade, uma energia do dinheiro passando no teu canal. E o teu canal afetivo, o teu pilar afetivo está totalmente desestruturado. Você toma decisões, porque teu emocional está totalmente desestruturado, e decisões erradas que podem afetar o profissional. Consequentemente, perde mais dinheiro. Né? Da mesma forma, o teu lado... você às vezes não consegue progredir profissionalmente, porque talvez o teu lado afetivo ou o teu lado espiritual também está em desequilíbrio. Né?
ou o teu lado profissional está indo muito, você ganha muito dinheiro e daí você percebe que nos teus relacionamentos sai muito dinheiro. Você não consegue construir riqueza, né? Você não consegue... Entra muito dinheiro no teu canal, mas automaticamente ele já vaza, ele sai para outros canais de uma forma irresponsável, por causa que algum outro pilar está tendo essa torneirinha aberta e irresponsável, porque você não está olhando para aquilo lá. Então, conheço várias pessoas que dizem assim, se eu tivesse... Antigamente eu ganhava pouco, né? E o meu custo era baixo. Hoje eu ganho bastante, mas gasto bastante em remédio, ou bastante em terapia. Eu preferia, antigamente, continuar ganhando pouco, né? E ter me cuidado desses outros lados. É porque foi conseguindo ganhar mais, mas de uma forma desregulada, não foi levando... Né? Focou no pilar do profissional e esqueceu os outros dois. Exatamente. Então... Porque você pode ganhar muito e tá alinhadinho aí, e aí conseguir aproveitar o que você tá ganhando, com certeza. Por isso né? que é muito bom nós elegermos os nossos mentores, né? As pessoas com que nós vamos pedir as opiniões. Porque se tu pedir uma opinião para alguém desequilibrado, não sei se vai ser as melhores respostas que vão fazer você refletir para o caminho certo. Isso é bem importante. Eu, várias vezes, elegi péssimos mentores por não refletir sobre isso. E já passei momentos da minha vida que um ou outro pilar estava desequilibrado e levei prejuízo mesmo, né? Por quê? Porque um pilar estava totalmente desestruturado. Então, essa consciência, e isso eu noto muito, né? Mas isso você acabou tendo noção depois. Essa percepção depois. Essa percepção depois, exatamente. Né? Então... mas nada como a maturidade. E o projeto do livro veio justamente disso. Por que eu não posso dividir com as pessoas os tombos, os erros, todas as coisas que eu percebi durante a minha caminhada para as pessoas não errarem? Se nós conseguirmos fazer com que eles saltem essa etapa aí de erro e acertem mais, já vai ser bem de bom grado. Bom, já falamos aí bastante sobre o conteúdo do livro em si, né? Mas vamos falar um pouquinho de bastidores. Como é que foi a concepção do material? Eu lembro que na outra vez que tu veio, tu estava em processo de escrita dele, né? Inclusive. Então, falar um pouquinho dos bastidores da própria concepção do livro e também do que você mencionou agora, no início. Participou de uma Bienal, levou o livro para dentro de uma Bienal, e que esse livro ele foi publicado de forma independente também, né? Trazer todas essas informações para a gente. Hoje, a forma de você publicar um livro, existem várias formas de você publicar. Hoje com a internet fica muito fácil, né? Então, eu poderia criar um blog e colocar as minhas opiniões lá dentro, né? Eu poderia criar nas redes sociais e falar sobre o conteúdo do livro. Mas a ideia, depois que eu tinha vários conteúdos e a teoria formada, a ideia era nós consolidarmos num livro para que isso ficasse registrado e as pessoas conseguissem seguir como norte. Tá, e daí, beleza. Agora, como é que eu faço para publicar? Né? Num livro, a gente precisa diagramar ele. O que é diagramar? Deixar ele bonitinho para imprimir. E precisa de um capista para fazer uma capa. Né? E tu precisa também de uma editora para lançar o livro. E essa é uma questão muito interessante, porque assim, como é que funcionam as editoras? Existem as grandes editoras, que elas pagam para você escrever o livro e te dão já um adiantamento só por você escrever o livro. Elas chegaram para mim e fizeram, com certeza não. Eu não sou um autor, né, de grande... Lógico, se tu pegar Cortella, tu pega grandes autores assim, a nível nacional, internacional, sem dúvida,
eles recebem antes de lançar o livro, porque o livro já é um sucesso, as pessoas elas já têm o hábito de ler. E um autor independente hoje no Brasil está muito fácil, tá? Porque você pode... Existem serviços na internet que fazem isso. Diagramar, na época que eu dava aula de informática, eu dava aula de diagramação. Então essa parte eu que fiz. A capa... o meu lado espiritual é muito aflorado. Então, eu sonhei com a minha capa. Então, eu sonhei que tinha que ter os 3 pilares e a energia do dinheiro, né, fluindo. O que eu fiz? Eu entrei na IA e digitei, olha, faz uma imagem assim, assim, assado, com 3 pilares, energia do dinheiro, né? E daí ela começou a gerar vários modelos. Aí ela gerou um modelo similar a esse. Daí eu peguei o que eu mais gostei e dei para o meu arte finalista. Ó, cria uma capa nesse estilo, né? Para não ser da IA, né? Para ser algo autoria própria. E nesse estilo. Então ficou muito mais fácil. Sim, já tinha referência ali. Corrigir o português. Muitas pessoas dizem assim, pega o chat GPT, joga lá e corrige o português. Joga no Word, né? Eu acabei optando em pegar, então tem a pessoa que fez aqui A revisão. a revisão, o capista, né? E depois que eu fiz a revisão, aí eu mandei para uma empresa que é especialista só em impressão de autores independentes. Então, se torna mais... Assim, hoje, o livro, hoje eu vendo, ele é R$35, tá? Se eu fosse fazer para uma editora, isso ia ser meu custo, eu teria que vender a R$45, R$50, enfim, olha lá. Então, fica muito mais acessível para as pessoas a terem acesso ao livro. Até porque a minha primeira tiragem foi 500 livros. Certo. Então já teve algumas tiragens, já tem mais de 1000... Daí o que aconteceu? Deu nem um mês, já tinha pedidos que... Daí eu tirei mais 500. E a empresa ficou... Wagner, nós percebemos que já tirou mais de 1000 livros. Lógico, ainda não vendi essa última tiragem de 500, ainda falta uns. Né? Mas falta acho que uns 100, 200 livros para dar. Mas eu já tenho mais de 1000 tiragens. E eles ficaram impressionados... que, lógico, se a pessoa tiver dinheiro para queimar, fica fácil mandar imprimir, né? Assim, aí como é que tá? Por que tu tirou? Não, é porque já foi vendido. Até porque na minha pré-venda foi bem interessante. Na minha pré-venda eu falei para todo mundo, tenho muitas pessoas conhecidas e apostaram no... Então, na pré-venda... Você ainda nem tinha impresso os livros? Nem tinha impresso. Já tinha vendido quase 400 livros. Legal. E esse processo que eu tô olhando aqui na primeira página, praticamente, né? Que tem também as informações cadastrais Câmara Brasileira do Livro. Então, esse livro, ele, de certa forma, ele é realmente, literalmente, um livro registrado, né? Você tem que ter o ISBN, tá? Certo. Então, o que tu faz? Tu entra lá, o custo do ISBN, eu acho que é 20 ou 30 reais, que é o código de barra do livro. Aí você manda lá, é só fazer o cadastro, é bem simples. Como é que tu descobriu isso? Tem muita gente que publica, como é que faz no YouTube, tu entra lá, como é que faz para publicar um livro? Então, eu fui assistindo vídeo e aprendendo, né? Aí você, na hora lá dentro da Câmara Brasileira do Livro, tu gera o ISBN e daí tu paga mais uma taxinha e e daí, se a gente quiser catalogar na Biblioteca Nacional, então esse quadrinho aqui, que é da Câmara Brasileira do Livro, aí tu manda o PDF para eles catalogam e fazem... Então, já está lá da Câmara Brasileira do Livro, que os 3 pilares da vida, a energia do dinheiro, é da minha autoria, né? Certo. Então, já tem o PDF lá com as informações. Daí ele gera isso aqui, tu pega, copia e cola aqui na diagramação e manda imprimida. É porque isso é um tipo de informação bastante importante, porque você fazendo publicando esse livro de forma independente, até para as pessoas, com certeza vai ter gente assistindo aqui que é entusiasta da leitura, da literatura e inclusive escritor, e que tenha também talvez esse interesse. E uma das dificuldades, um dos medos, um dos receios seja justamente, onde é que eu vou colocar esse meu material para que, a partir do momento que eu divulgue, publique ele continue sendo meu.
né? Hoje ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil. Para você, tu sabe que eu tinha muito receio de, vou mandar para editora, porque de que eu fiz no início, eu mandava para as editoras, quanto tu vai me cobrar para publicar isso aqui? Manda o texto para nós. Como assim? Manda o texto. Dá um medinho, né? Tu fica pensando todo o trabalho. Então, tu acaba desmistificando isso, porque as pessoas são profissionais no que fazem. Sim. Então, e a ideia do livro é ter propriedade. Existe, inclusive, quando eu estava... Ainda hoje eu recebo propagandas que no Instagram, em outras redes sociais, que crie o seu livro por R$ 49,90. Então, tu paga R$ 49,90, tu dá um título e alguém escreve para ti. Né? Então, existem pessoas que fazem isso. Será que a pessoa não? Com certeza é ChatGPT, alguma IA que está gerando por R$ 49,90 um livro e a pessoa vai ter um livro. Agora, daí depende qual é o projeto de cada um. Sim. Se você quer ter quantidade, o meu objetivo é disseminar, até porque se eu for falar com alguém, eu tenho que falar de propriedade da minha teoria. Sim. Né? E o maior beneficiário de quem escreve o livro é a pessoa. Porque quando tu está escrevendo, eu estava escrevendo, meu Deus, eu estou desequilibrado nesse aqui. Eu tenho que melhorar isso. Eu estou falando uma coisa para as pessoas fazerem e eu não estou fazendo, né? Tipo então, isso, né? Faço o que eu digo, não que eu faço. Então, de 2024 para cá, muitas das minhas percepções quanto a mim, eu mudei. Porque, querendo ou não, aqui tem 100 e tantas páginas, né? Mas para você chegar nessas páginas aí de escrita, de conteúdo, o quanto conteúdo a mais não tá aqui dentro, né? Para você conseguir trazer isso na folha. Uma coisa é você falar, sintetizar a escrita e você fazer conexões entre as coisas. Sim. Porque para mim faz muito sentido você falar de energia do dinheiro e felicidade. Ainda mais nós que somos aqui da região de origem europeia, onde que ter o dinheiro é muito importante, ter o capital, né? Então as pessoas falam, mas será que são felizes? Né? Pode ser que sim, né? Mas pode ser que talvez tenha alguma lacuna ainda que precisa preencher para alcançar mais a felicidade. Então as provocações, as frases, elas são de impacto justamente para que as pessoas reflitam. Porque muitas vezes nós não temos a coragem de tomar as decisões necessárias na nossa vida. Né? Então, daqui a pouco o que eu estou fazendo na minha vida não está me deixando feliz e nem saudável, porque eu posso estar fazendo algo que eu não goste e isso está afetando a minha saúde. Eu estou produzindo, sei lá, um câncer a longo prazo, né? Devido a um mau gosto no meu trabalho. Estou sendo dramático, mas pode acontecer. Sim, com certeza. E outra coisa que é importante, fundamental, né? É você, inclusive, tem uma frase aqui que eu acabei folheando aqui e li ela. É a partir de você colocar a tua ideia de uma forma com que as pessoas entendam o que realmente você quer dizer. Tem uma frase aqui que eu não vou lembrar agora literalmente. Comunicação é o que você fala, não é o que as pessoas entendem. Exatamente. Então, também é um desafio, né? Você colocar ali... Essa tá lá na parte onde que você que fala, principalmente no pilar profissional, né? Eu falo que uma das coisas que me ajudou bastante na minha comunicação e liderança foi a minha experiência quando eu dava aula. Até eu acho que na última vez que eu estava aqui eu tive a oportunidade de... Porque às vezes tu vai explicar para um aluno algo, tu tem que explicar de um jeito. Para um aluno ele entende de outro jeito, porque as pessoas são diferentes. Sim. Isso me ajuda a entender por que eu tenho que falar para um colega de trabalho de um jeito e às vezes... eu tenho que mudar a minha forma de comunicação com o outro para ele tentar receber. Então, nem sempre você é assertivo na tua comunicação. Então, é muito importante esse cross-check aí que afeta o pilar profissional. Né? Não só o pilar profissional, mas no afetivo. Né? Isso aí influencia bastante. Não foi isso que eu quis dizer, né? E justamente na forma de comunicar, né? De você de transmitir a mensagem.
Esse modelo que você escolheu para trazer da tua escrita, de trazer esses insights assim, dentro com frases dentro do livro destacadas, como é que foi o processo para isso acontecer? De você escolher essa estratégia da escrita? Frases, da mesma forma que eu sonhei com a capa, eu sonhei com essas frases destacadas. Né? Com esse layout dentro. Esse layout. Então, às vezes eu tenho uns insights que me vêm. Eu sou muito de sonhar. E muitas das coisas aqui eu recebi em sonho, em inspirações, enfim. Eu chamo de anjo da guarda, uns chamamos de inspiração, não sei. Não, eu penso nesse sentido aí. Mas e esses teus sonhos, como é que eles aconteciam para você conseguir registrar isso depois? Você acordava e anotava? Era um sonho que você tinha à noite e no decorrer do dia você... Opa, eu sonhei aquilo lá. Não, de manhã cedo. De manhã cedo eu acordava já e daí eu mandava uma mensagem para mim mesmo no WhatsApp. Então, eu tinha um grupinho chamado Livro, eu mesmo. Né? Sim. Aí eu ia colocando esses insights aí. E além dos vindos por sonho, tudo que você colocou dentro do livro, você primeiro foi em uma conversa de WhatsApp contigo mesmo. Era uma das formas que eu fazia, mas a maioria da forma com que eu trabalhava... Eu passei 15 a 20 dias, às vezes, sem escrever nada, porque eu não estava inspirado. Uhum. Teve dias que, às vezes, eu saía a caminhar e depois eu voltava, ia dormir 3, 4 horas da manhã. Porque vinha as coisas. Chega um momento que o teu espiritual tá tão conectado, porque as mensagens, a conversa de você consigo mesmo é o teu pilar espiritual. Né? Que você tá conectado contigo. Então, tem dias que, às vezes, você tá... desequilibrado, às vezes está com um problema no trabalho, não adianta escrever que não vai sair muitas coisas. Por exemplo, eu aprendi que tinha certos dias que eu não tinha que tomar algumas decisões. Às vezes eu me pressionava tanto, né, que eu tinha que tomar a decisão naquele dia e a decisão saía errada. Uhum. Melhor postergar e... Às vezes, hoje eu não tô legal para tomar essa decisão. Pode ser que eu não... Então, essas reflexões me veio e hoje eu sou uma pessoa que acabo, às vezes, adiando algumas decisões, protelando, por não perceber que é o momento certo. Uhum. Aí é uma percepção minha. Tem pessoas que podem ser diferentes, mas isso vem muito a ver do meu conhecimento, do meu pilar espiritual, no momento que eu estou hoje. Então, para mim é muito evidente isso. Sim. E ainda no processo criativo da construção do livro. Ele veio acontecendo, de certa forma, não sei se é essa palavra, de forma cronológica, aqui no momento da escrita, ou você ia tendo os insights, tipo, isso daqui vai lá pro capítulo tal, isso aqui vem pro tal. No início, era para... No início, o título... Estava vindo muitas questões correlacionadas... Era para ser algo relacionado... algo só no pilar profissional. Uhum. Eu estava só tendo insights relacionados ao pilar profissional. Aí eu percebi, mas se eu estou desequilibrado comigo, afeta o meu... Daí eu fiz escrevia dentro do livro, né? Não tinha títulos, não tinha nada, o quanto que a gente é... Né? Aí depois, mas será que eu vou falar de espiritual dentro desse livro? Né? O foco é profissional, porque eu não tenho... se tu for ver hoje eu tenho propriedade na minha empresa. Né? Por mais que eu estudei, li muito, qual que é a minha propriedade para falar de energia do dinheiro? Os 3 pilares. Eu estou sendo audacioso. Uhum. O que o Wagner está querendo falar sobre isso? Qual que é a tua experiência? Tu trabalha com terapia? Não, eu não trabalho com isso. Né? Tu faz algum tipo de curso? Não, também não faço nenhum tipo de curso, nenhuma imersão. Mas por que o Wagner está se propondo a isso? Então eu fui audacioso em abordar temas que, do ponto de vista cartesiano, né, ele não era
não era aconselhável. Disse assim, não, mas isso faz parte de. É um ecossistema. A nossa vida é um ecossistema. E se tiver algo desequilibrado... Então, eu fui audacioso em abordar tudo isso. E por que energia do dinheiro? Porque até hoje, situações financeiras me desequilibram. Né? 2025 está sendo um ano bem desafiador a nível de economia para a empresa. Tá? Então, se eu não tivesse os meus pilares bem estruturados, pode ser que ia me afetar muito mais, porque está afetando. Não tem como dizer que, nossa, então ele está... Não. Está afetando financeiramente. Agora, se o afetivo e o espiritual não estiver bem equilibrado, poderia estar afetando ainda mais. Uhum. Então, dividir isso, eu vejo que é bem importante, né? Muito bem. Os 3 pilares da vida e a energia do dinheiro. Está disponível aí para o pessoal comprar, né? Inclusive com cupom, né? Isso. Fala mais. Nas lojas físicas, aliás, comprar de forma física nas lojas virtuais, né? Na internet. Hoje quem quiser... comprar o e-book também, né? Tem um e-book, quem gosta de ler, eu gosto de pegar. Né? Nós fechamos uma parceria com o Correio, o frete é bem baratinho, acho que não dá nem R$10. Eles têm uma modalidade módico para entregar em todo o Brasil. Uhum. E o livro é R$35. Né? Então... E com o cupom fica mais barato. E até quero trazer uma dica pro pessoal que está assistindo aqui. A gente tem, né, sempre parceria das empresas, papelarias, bazares, né? Que sempre tem uma prateleira, alguma coisa nesse sentido, né? Da parte literária. Quem quiser entra em contato. Trazer exemplares, né, do livro para o público nós também, né? Eu tenho livraria apenas em Florianópolis e em Concórdia. E que tem eles físicos. Por que eu não disseminei? Por causa que ainda eu não sou expertise em logística. As editoras têm toda essa logística. Né? Então, e qual que seria o número ideal? Porque se for atender todas as livrarias, quantas 1000 cópias não tem que entender? Uhum. Então, a ideia é um trabalho orgânico para as pessoas entenderem o trabalho, disseminar. Mas quem quiser fazer uma parceria e ter o livro físico, é só entrar em contato, bem tranquilo. Perfeito. Legal. Bom, Wagner Casagrande, pela segunda vez conosco aqui e agora, nessa vez especificamente, para falar sobre o livro, né, que saiu esse ano, está disponível aí, vocês já conheceram as formas de chegar a ele, né, com o cupom, inclusive, Fala Mais. E, inclusive, uma prévia, né? Uma prévia aí do conteúdo que está aqui dentro à disposição. Ao longo de 1h e pouco, que a gente só falou sobre o livro, né? Então, tem bastante... Tu sabe Quer que se aprofundar em alguma coisa que a gente falou, acessa o livro e compra o livro, né? E se debruça na leitura aí. Para contribuir também, do livro saiu workshops. A gente já está com algumas unidades, até eu comentei alguma coisa, né? Relacionada aos workshops. Nós já temos alguns grupos de estudo. Eu acredito muito no aprendizado coletivo. Então, já estamos tendo grupo na região de Grande Florianópolis, já teve. Aqui em Concórdia, nós temos já alguns grupos de estudo que eu estou organizando, as pessoas podem entrar em contato comigo. Tem algumas outras pessoas em algumas cidades que estão formando grupos para eu ir até na cidade, para a gente provocar essa discussão, porque a gente aprende muito uns com os outros. Né? E o objetivo do workshop é eu levar as boas perguntas para as pessoas tentarem achar as melhores respostas. Que legal, cara. Bom, e também tá lá para responder eventuais dúvidas, né? É isso aí. Bacana que tu tá lá, é questionado e já pode responder. É isso aí. Wagner, prazer mais uma vez recebê-lo aqui. A gente tá sempre aberto para as novidades. Que venham próximos filhos, né? Que venham próximos livros. E vai ser um prazer receber aqui você novamente para falar sobre as novidades. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui. E me coloco à disposição.
no que precisar. Mais Com uma vez, certeza. obrigado. Com certeza, uma parceria aí muito grata, que através aqui do próprio Fala Mais, né, a gente conseguiu fazer essa conexão. Segunda vez do Wagner aqui com a gente e não só disso, né, a gente já conseguiu trazer, inclusive, né, mostrar para vocês. Daqui a pouquinho, né, o episódio vai ao ar na quinta-feira, mas hoje, especificamente, quando a gente está gravando, o Wagner vai, inclusive, ministrar, né, um workshop atendeu o convite em Ponte Serrada, né, então algumas dezenas de pessoas estão previstas, né, para estarem aqui consumindo, compartilhando conteúdo, conhecimento contigo, né, dentro desse workshop. Então, é só agradecer, cara, só agradecer por essa conexão que a gente fez e um prazer sempre te receber aqui. As portas do Fala Mais, do Este Mais, sempre abertas para ti. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês também. Então, curtam esse vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal se não estão inscritos. A gente também vai deixar aqui linkado a participação anterior, a primeira participação do Wagner, que comentou bastante, né, sobre a vida pessoal, profissional, na outra oportunidade. E a gente se vê na próxima semana. E antes de dar até a semana que vem, também um agradecimento às nossas marcas parceiras, né, os nossos patrocinadores, que são a Cicobi Valcred Sul, o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora e o Oeste Mais. Agora sim, nos vemos na próxima semana.